Eu sou a Mo. E eu sou o Jack, lembrando vocês que toda quarta-feira é dia de Bentô aqui no Omelete, esse bloco dedicado a anime, mangá e tudo que há de mais maravilhoso. E pra falar de maravilhosidade, hoje a gente tem até um convidado aqui, não é mesmo, Mo? Exatamente, Pokémon fez 25 anos agora em 2021 e a gente trouxe um especialista pra trazer umas curiosidades pra gente. Nossa, que honra ser chamado de, especialista aqui. Bom, enfim, pessoal, eu sou o Gusta, muito prazer. Eu, sou criador de conteúdo de Pokémon, tenho um canal no YouTube, participo também da Casa do Carvalho como podcast, os links são todos aqui na descrição. E já de cara, já que estamos falando dos 25 anos, eu quero fazer um convite pra você, porque está rolando a produção de um evento online maravilhoso chamado IndigoCon, que é um evento para celebrar esses 25 anos aqui no Brasil. Vai ser um evento online gratuito, com várias atrações, convidados, enfim, vai ser muito legal. Vai ocorrer em maio e agora você já pode acompanhar as primeiras novidades desse evento, que são produzidos por mim, junto com vários colegas aí do meio de criação de conteúdo Pokémon, para quem é fã. Então é de fã para fã, vai ser maravilhoso. Acompanha lá IndigoCon BR nas redes sociais, em maio esse evento vai ser maravilhoso. Mas enfim, hoje estamos aqui para falar do que, curiosidades de Pokémon. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada por vir aqui, o Gusto é muito querido, ele produz no Anime Crazes também. Então é uma alegria estar aqui com ele hoje e bora lá pra nossa listinha de 25 curiosidades pra 25 anos de Pokémon. De Pokémon tem 1.131 episódios ainda em lançamento, com um total de 23 temporadas ocidentais e 7 sagas no Japão. De todos esses 1.131 episódios, até agora só o Ash e o Pikachu não apareceram. Foi um episódio bem recente. Na temporada atual do anime a gente tem aí o Ash dividindo o protagonismo com o Go. É uma coisa nova, eles estão tentando reinventar o anime. E esse episódio focou apenas no Go. O Ash nem foi citado, nem apareceu, o Pikachu também nem deu oi. Levando em conta a franquia principal, os spin-offs e até arcades e jogos de celular, são mais de 120 jogos de Pokémon. E a gente pode esperar mais, né? Com certeza, é jogo pra caramba. E esse ano, nos 25 anos, já anunciaram mais. Tem aí Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, que são os remakes de jogos Diamond and Pearl que vão sair ainda esse ano. E em 2022 já anunciaram o inédito Pokémon Legends Arceus, que é um jogo que vai se passar no passado da região de Sinnoh, que é onde passa esses jogos aí Diamond and Pearl. E vai ser um jogo de aventura, não vai ser só RPG. Então, Pokémon se inovando aí com novos jogos. Nos jogos são 891 Pokémon e mais de 1.000 se a gente considerar as versões alternativas das mesmas criaturas, nas formas de Alola e também de Galarian. Essas formas foi uma coisa muito legal, inclusive, que introduziram, que foi uma forma de você entregar Pokémons novos, pra gente, pros fãs, só que sem necessariamente, ser novos bichos. Você pega um ali que já existia, que é bem famoso, que a gente já gosta, mora no nosso coração, e traz ele com novos tipos, novas formas. É bem legal essa dinâmica que a Pokémon fez. E o Ash perdeu 6 ligas, Ele é muito zoado por isso. Qual é o comentário, Gusta? Coitado. Olha, o Ash realmente é um azarão, sabe? Ele já chegou quase na final várias vezes, mas só venceu em um campeonato que foi o campeonato de Alola, Alguns fãs têm uma birrinha aí, porque dizem que não é oficial, que era uma liga ali amistosa, mas se a franquia considera a Alola como uma liga oficial, sim, o Ash venceu, isso foi em 2019, e, depois de vários anos de anime, ele finalmente ganhou o campeonato. Mas vale ressaltar que ele também levou aí pra casa a Liga Laranja e a Batalha da Fronteira, que são umas copas menores, mas também contam como títulos e vitórias. Aqui no Brasil, o Ash foi dublado por 3 dubladores diferentes. E aí, Otaku, vocês perceberam isso? Nossa, olha, foi um choque, viu? Porque depois de 18 temporadas, o Fábio Lucindo, que era a voz original do Ash, ele foi trocado porque Pokémon saiu da dublagem em São Paulo e foi pro Rio de Janeiro. Nessa época, quem assumiu a voz do protagonista foi o Charles Emmanuel, que é conhecido muito aí pelo Ben 10, pelo Bimo, Diário de Aventura, enfim. Mas já trocou, porque depois de 4 temporadas dublando o Ash, o Charles Emmanuel foi trocado, ele saiu do papel, e quem hoje assumiu agora em 2020 em Pokémon Jornadas, que é a temporada atual, é o dublador Matheus Perissé. Que curiosidade, ele é um fã enorme de Pokémon, o sonho da vida dele era dublar o Ash, e ele conseguiu, ele é muito fã, ele entende tudo, ele assiste os episódios em japonês, ele é o fã de carteirinha que realizou seu sonho. A Clefairy
Gary era pra ser a cara de Pokémon, não era o Pikachuzinho originalmente. Os planos iniciais do anime, né, era que o mascote ali, o Pokémon inicial do Ash, fosse um Clefairy. Eles achavam que a Clefairy ia ser fofinha, tem essa cara mais comercial. Só que aí, no decorrer do roteiro sendo criado, decidiram trocar pelo Pikachu e apostar no rato elétrico. E deu muito sucesso, né? Deu muito certo. Porque hoje todo mundo conhece o Pikachu. Mas vale lembrar que tem um mangá lá no Japão, que é o Pocket Monster, se eu não me engano, que é um mangá sátira, tem um nível de humor ali parecido com Crayon Shin-chan, sabe? E que tem uma Clefairy que acompanha o herói da jornada, que fala e faz umas besteiras muito loucas. Esse mangá durou até 2019, se não me engano, e ele era um sucesso no Japão, porque ele tem esse humor bem japonês, sabe? O ilusionista Uri Geller, o cara que entortava as colheres, ele processou a Nintendo por conta do Kadabra, ele não permitiu que as pessoas usassem o Kadabra nas cartas de Pokémon. Que história foi essa, Augusto? Um processo infinito aí com a Nintendo? Sim, foi uma coisa bem triste. Logo lá no início do card game de Pokémon, lá no finalzinho dos anos 90, o ilusionista processou a Nintendo porque o nome japonês do Kadabra fazia uma homenagem ao Uri Geller. Só que ele encarou aquilo como plágio. Tinha um lance também de que o Kadabra tem a colher e tudo mais. Enfim, deu um BO isso daí, foi um processo. E por conta disso, o Kadabra não foi impresso como carta no Pokémon Card Game por muitos anos. Até que, acho que entre esse ano, né, o ano passado, não lembro exatamente a data, o Uri Geller desistiu do processo, pediu desculpas aos fãs de Pokémon, postou até foto no Instagram com várias coisas do Kadabra, vários merchandisings aí, e agora tá liberado. Não tem mais problema, o Kadabra vai poder voltar a estrelar aí os jogos Pokémon Card Game. Deixou o Kadabra entortar as colheres. Exatamente, agora pode entortar à vontade. Em 2020, a Pokémon Company fez uma votação global em parceria com o Google para eleger os Pokémons favoritos dos fãs. Comenta um pouquinho desse resultado com a gente. Nossa, foi assim, uma coisa inesperada. Acho que todo mundo quando pensa nisso vai imaginar que quem venceu foi o Pikachu, o Charizard, mas nada disso. O terceiro colocado foi o Mimikyu, né, que ganhou as graças aí dos fãs. É um Pokémon da 7ª geração, e ele tem aquele coisinha, né, que eu acho muito fofo, porque ele se veste com uma fantasia de um boneco do Pikachu, porque ele quer ser popular, ele quer ser amado como o Pikachu é. E olha só, ele conseguiu, ele é o terceiro Pokémon mais amado aí pelos fãs. Em segundo lugar temos o Lucario, que é um Pokémon bem forte e popular, e em primeiro foi o Greninja, com mais de 140 mil votos só nele. Os jogos Pokémon Gold e Silver eram pra ser os últimos da franquia, só que o CEO lá da Pokémon Company decidiu apostar nos jogos porque ele queria que tivesse um pouco mais de retorno. Sim, tanto que tem aquele esquema, né, de você... Ele é bem uma continuação direta dos eventos de Red e Blue, né, então era pra ser aquilo fechadinho. Inicialmente até o nome seria Pokémon 2, só que aí eles mudaram pra Gold e Silver. Deu muito certo, vendeu pra caramba, o anime fez um sucesso estrondoso, então vamos continuar e tá aí até hoje. Pokémon é o único videogame a aparecer na capa da revista Time. O artigo comentava, né, sobre o quanto as crianças ficavam completamente obcecadas com o jogo. Não era a coisa mais positiva, mas foi uma exposição muito grande, né, pra um videogame. É aquilo, né, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E Pokémon tá aí, né, a Time tentou fazer a cabeça das pessoas, mas tá vivo até hoje, super popular, e hoje é uma das franquias mais importantes do mundo. Sobreviveu ao Gilberto Barros e ao Ratinho fazendo o maior terror da TV aberta, meu amigo. Não vai ter revista Time que vai gongar o Pokémon, não. Inclusive, Pokémon é a segunda franquia best-seller de todos os tempos. Só perde pro Mario. E no fim, né, o dinheiro vai pro mesmo lugar, tá tudo certo, todo mundo fica feliz. A Nintendo tá ali com os bolsos assim, ó, sobrando dinheiro. A Nintendo vai falir, não sei como que a Nintendo vai falir desse jeito. O Meow e o Pikachu são exatamente opostos. O Pikachu é comparado sempre com um roedor, né? Enquanto o Meow seria um felino. E eles dois são inimigos mortais no anime. Além disso, o número do Pikachu é 25 na Pokédex, enquanto o do Meow é 52. Então eu acho que rola real, né? De propósito. É bem verdadeira essa rivalidade aí. O anime deixa isso muito claro, né? Quantas vezes o Pikachu já não lascou um choque do trovão na cara do Meow? O primeiro Pokémon criado foi o Rhydon. Esse Pokémon foi o primeiro design criado pelo ilustrador Sugimori Ken, porque muitas das ideias iniciais dos Pokémon foram inspiradas em dinossauros, e a gente consegue ver os designs iniciais dele na arte conceitual do que seria o rascunho de Pokémon, chamado Capsule Monsters. Havia a ideia de Pokémon se chamar assim, Capsule Monsters, e era bem baseado, inclusive, nas cápsulas do Ultraman, sabe? Um Ultraman bem antigo. Então, essa foi a ideia do criador, assim, o Satoshi Tajiri,
pra segurar. E aquilo acabou se transformando eventualmente na Pokébola que a gente conhece hoje. Inclusive, lembrei de uma coisa agora, o Rhydon, ele é homenageado por ser o primeiro criado, porque nos ginásios, quando você vai, né, enfrentar, tem uma estátua, e todas as estátuas têm um Rhydon ali. Então, isso foi utilizado porque ele foi o primeiro Pokémon criado, acho que era mais fácil de colocar ali no design do jogo. Ai, gente, isso aqui é meio macabra. Pokémons comem Pokémons. No jogo Gold and Silver, a gente encontra informações de que Slowpoke são uma iguaria cara e que seria caríssimo se ele fosse vendido. Tem outras coisas, né, que são consumidas de origem animal, como leite. Mas a gente não tem, infelizmente, a gente não tem nenhuma imagem explícita de ninguém comendo Pokémons. Nossa, eu lembro de coisas, hein? Tipo, Magikarpa, assim, assada, o Ash e o Brock querendo comer, tipo, mano... Tipo, Tepan de Magikarp. No episódio em que o navio que eles estão, né, o Centene afoga, eles estão morrendo de fome e tem uma Magikarp lá no sopa. Eles estão com fome e afundados no fundo do mar, viu o Magikarp e pensam o quê? Vamos fatiar esse peixe aí e fazer um foguinho aqui. E tem a cena do Magikarp fatiado, mas foi a única menção. Atualmente eles não colocam isso, né? Tipo, a maior alimentação no mundo Pokémon são as berries, as frutas, né? Todo mundo é vegano no mundo Pokémon. Se bem que no Sword and Shield tem lá umas salsichas, uns hambúrgueres, né? A gente não sabe bem de onde, qual a origem desses negócios. Será que é tudo aqueles, tipo, hambúrguer vegetariano? O Pikachu pode voar e pode surfar em alguns jogos de Pokémon. O que é isso, mano? O Pikachu Surfista aparece pela primeira vez nos jogos Pokémon Yellow, né? Se você faz uma interação ali do Yellow com o Stadium, ele aprende esse golpe e desde então ele vai aparecendo em cada geração da franquia, né? Você pode obter ele de alguma maneira. E atualmente, em Pokémon Sword and Shield, ele aprende esse golpe com o item TR-04. E o Pikachu Voador, ele é bem mais raro, né? Ele apareceu pela primeira vez na introdução do jogo Pokémon Yellow, lá com os balõezinhos flutuando, mas nos jogos ele só era distribuído em eventos, assim, raríssimos e exclusivos. Mas, quando a gente teve lá os jogos Pokémon Heart Gold Soul Silver, através do periférico Pokéwalker, é possível capturar esse Pikachu voador e transferir ele pro seu joguinho. O Psyduck da Misty levou 942 episódios pra usar o jato d'água corretamente. É isso mesmo que vocês ouviram. Ai, o Psyduck da Misty era maravilhoso. Saudades dele, todo atrapalhado, todo lá desconjuntado, com dor de cabeça, né? Mas finalmente ele conseguiu, né? Demorou, mas engrenou ali e saiu o jato d'água. Pokémon foi inspirado em insetos, isso porque o criador de Pokémon, Satoshi Tajiri, disse lá na revista Time que ele e outras crianças da sua época passavam horas coletando e examinando insetos. Esse era realmente um hobby entre as crianças no Japão lá na época dele. E por conta de mudança de hábitos das novas gerações, que agora passavam mais tempo brincando em casa e já não sabiam mais como coletar inseto, ele teve então a ideia de criar um jogo com essa temática, olha só. Vamos agradecer aí a esse hobby do Satoshi Tajiri, essa vontade de levar isso adiante que nos deu hoje Pokémon como a gente conhece. 6 episódios de Pokémon foram banidos no ocidente. Pois é, tem alguns episódios aí que nunca vieram ao ar aqui nesse lado do mundo porque tem algumas polêmicas, né? São os episódios número 18, que é o Férias em Acapulco. O motivo foi porque o James participa de um curso de beleza e ele tem peitos que inflam. Aí os americanos acharam que isso era um pouco inapropriado para as crianças e decidiram cortar o episódio. O segundo é o episódio 35, a lenda de Dratini, e o motivo dele ter sido banido é porque Jesse, James e Meow apontam uma arma de fogo nesse episódio, né? E é um pouco complicado. Inclusive, esse é bem complexo, porque foi nesse episódio que o Ash capturou 30 Tauros. E aí aqui, ele só apareceu com 30 Tauros, a gente não sabia da onde. Quando era criança, as teorias iam, mas quanto que eu acho que capturou esse Taurus, não sei o que, e era porque esse episódio foi banido. O terceiro episódio banido foi o Soldado Elétrico Porygon, episódio número 38, e ele foi por causa da polêmica, né? Assim como o primeiro episódio, ele deu altos casos de epilepsia por conta da coloração, né, que foi usada no episódio, e por conta disso ele foi banido do ocidente para evitar problemas por aqui também. O quarto episódio é lá mais na frente, no final da saga Johto, número 252, Caverna de Gelo. E o motivo é porque a Jinx beija o Brock. E aí acharam que era um pouco estranho isso na televisão e resolveram cortar o episódio. Depois tivemos 3 episódios que foram banidos por conta de terremotos que ocorreram no Japão. E foram assim, teve o terremoto no Japão e o episódio seguinte tinha alguma coisa a ver com o terremoto.
E aí, por conta disso, né, né, sendo sensível com as vítimas, a Pokémon Company decidiu não exibir esses episódios nem no Japão. Então são os episódios número 377, que se chamava Batalha na Ilha do Tremor, Barbote versus Whiscash. Então esse aí teria esse problema. E um que doeu muito no coração dos fãs, que foi o especial duplo de 2 episódios, que era Equipe Rocket versus Equipe Plasma. Os fãs estavam esperando muito esse episódio, tinham muitos teasers sobre eles, só que ele tinha destruição de prédios, terremotos, acidentes naturais, e foi tudo que aconteceu no maremoto no Japão poucos dias antes. Então eles resolveram cortar, inclusive isso bagunçou toda a saga de Pokémon, porque tiveram de mudar vários episódios assim em cima da hora, enfim, foi uma complicação. Mas esses são os episódios banidos. A carta mais cara já vendida não foi o Charizard, que a gente já viu por aí, dizendo que foi a carta mais vendida, de $55 mil. Teve carta mais cara que essa, né, Gusto? Sim, teve uma carta porque alguns anos atrás, bastantes anos atrás já, teve um concurso de ilustração no Japão, né, onde as pessoas podiam enviar seus desenhos pra concorrer a serem ilustradores oficiais do Pokémon Card Game, né? É uma brincadeira aí com as crianças. E foram 39 vencedores que ganharam uma carta que era o Pikachu Ilustrador. Essa carta, 39 unidades, obviamente se tornou raríssima. E no ano de 2019, ela foi leiloada por um valor absurdo. Mais de $224 mil. Vocês têm noção? Esse é o preço por uma carta. Inclusive, atualmente, né, do ano passado pra cá, na pandemia, virou muito moda venderem as boxes de Pokémon da primeira coleção de card game fechadas, lacradas, por preços absurdos. Então, assim, se você é colecionador, sinto lhe informar, mas você vai ter que botar a mão no bolso aí e chorar um pouquinho. O Lug é um Pokémon que foi criado pelo Takeshi Shudo, né, o criador do anime, especificamente pro anime, mas ele foi tão querido pelo público que acabou indo pros jogos também. Exatamente. O Lug inicialmente ia ser exclusivo do segundo filme, né, que é aquele Pokémon 2000, que tem as aves lendárias e tudo mais. Ele foi criado pelo Takeshi Shudo, e assim, a popularidade dele foi tão grande, mas tão grande, que virou capa de um dos jogos, que é o Pokémon Silver. Só que assim, tem uma polêmica aí por trás disso, porque o Takeshi Shudo inicialmente imaginou o Lug como uma mãe, né? Ele queria colocar no Lug uma figura materna e pensou numa mulher pra fazer a voz dele. Só que no filme, no final das contas, foi dublado por um homem, foi uma decisão comercial, né? E isso chateou muito o Takeshi Shudo, né? Inclusive, eu recomendo vocês buscarem, tem várias histórias sobre o Takeshi Shudo, que é um dos criadores do anime. Ele tinha vários planos, até tem um final que ele queria dar pro anime, que é bem bizarro, mas isso aí é a história pra outro vídeo, talvez. Existem 2 Mewtwo's? Que história é essa, Gusta? Como assim, mano? Pois é, tem lá o Mewtwo que a gente conhece no primeiro filme de Pokémon, né? Que é popular pra caramba, todo mundo gosta daquele Mewtwo. Ele apareceu novamente no especial, né, que foi o especial Retorno de Mewtwo, que conclui um pouco da história dele lá no primeiro filme, e ele passou anos aí longe do anime. Mas lá em 2013, né, foi lançado o 16º filme que apresentava de novo o Mewtwo voltando e prometia esse encontro dele com o Ash. Mas, aconteceu o quê? No filme, meio que dava a entender que o Ash não conhecia o Mewtwo, e o Mewtwo não conhecia o Ash, e mais, a voz do Mewtwo era uma voz feminina, e a voz do Mewtwo clássico era uma voz masculina. E aí, com muita dúvida, tipo, ué, gente, é um outro Mewtwo? Mas como que pode existir outro Mewtwo se o Mewtwo foi clonado, né? E foi um experimento, ele é único. Mas tu tem uma explicação judicial aí no meio, porque a gente falou muito Takeshi Shudo aqui, esse cara é muito importante, né? Depois que ele morreu, a família dele tinha os direitos, ficou com os direitos da história do Mewtwo, que essa história que a gente viu no filme foi criada pelo Takeshi Shudo. E então a Pokémon Company não podia usar esse backstory no anime. Por isso, acabou que, tipo, eles tiveram que mudar ali, botar uma outra voz, não usar nada do passado e tudo mais. Porém, essa situação já foi resolvida, judicialmente falando, tá tudo certo. E a Pokémon Company pode novamente usar o Mewtwo nas suas mídias, tanto que recentemente, lá no Japão, teve um episódio onde o Ash encontra o Mewtwo reconhece o Ash reconhece o Mewtwo e tá tudo certo. A gente teve um campeão brasileiro na categoria Júnior do Pokémon World Championship em 2011. Sim, já tivemos um brasileiro campeão. Sim, o Gustavo Ada, queridíssimo, ele representou aí o país e deu o primeiro e único até o momento título mundial de Pokémon pra gente. E ele continua competindo até hoje, ele participa de vários torneios e tudo mais. Inclusive, em 2019, ele ganhou o Campeonato Internacional da Europa. Então é isso aí, Gustavo Ada tá representando muito o Brasil.
E a gente continua torcendo por ele e por todos os jogadores que aqui no Brasil competem e tentam em todo ano trazer o caneco pro país. Quer dizer que o Gustavo já ganhou mais do que o próprio Ash em Pokémon. Existe um mangá mais fiel de Pokémon, o Gusta até fez vídeo sobre isso, então explica pra gente, Gusta, que mangá é esse? Sim, lá no meu canal eu falo um pouquinho sobre o mangá, que é o Pokémon Adventures, ou Pokémon Special, né? Acontece que assim, existem milhares, centenas de mangás de Pokémon no Japão, porque ele é muito popular, então todo mundo quer fazer uma história sobre. Só que tem um em especial, que é esse, né, o Pokémon Adventures, que segundo o Satoshi Tajiri, ele se aproxima mais do que ele imaginou pro mundo Pokémon, mais até do que os jogos. Porque os jogos têm suas limitações, mas no mangá os autores podem caminhar livremente, trabalhar melhor as histórias, e é um mangá realmente querido. Ele já tá em lançamento aqui no Brasil há bastante tempo, então é bom você acompanhar. Lá no meu canal eu falo um pouquinho sobre ele, confere lá o vídeo, eu dou um overview geral sobre o que é essa história, porque ela é tão legal e porque você precisa conhecê-la. E agora, nossa última curiosidade é também uma notícia, porque vai rolar parque temático de Pokémon em 2023. Nossa, sim, eu tô muito feliz com isso, tô louco pra visitar esse parque, mas é muito legal experimentar, né? Já teve outras experiências, né, de parques Pokémon, atividades em parques ao longo da história, tanto no Japão quanto em outros lugares do mundo, mas enfim, eu tô louco pra conhecer esse, vai ser bem legal. E é isso, galera, a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, acompanhem o Gusta nas redes sociais, Gusta, manda o seu agora. Sim, é isso, me acompanhem por lá, eu vou adorar receber vocês, trocar ideias de Pokémon, eu adoro falar sobre isso, meus links estão aqui na descrição, eu espero muito por vocês, e também, reforçando o convite, em maio vamos ter aí a IndigoCon Brasil, que é um evento que eu tô tocando aí, né, junto com o pessoal da Casa do Carvalho, vai ser bem especial pra gente comemorar esses 25 anos de Pokémon. E mais, eu também tenho umas indicações aí, você que quer ver mais de Pokémon, se quiser saber sobre Pokémon Card Game, eu recomendo você ir lá conhecer o canal do Tio Sam, que ele é maravilhoso, ele manja muito de card game e ajuda muito quem quer começar. Então, card game, se liga lá no Tio Sam. Recomendo também, se você quer mais informações sobre o anime, a franquia em geral, o canal do Camaleão, que é maravilhoso. Ele também fala muito sobre o anime, enfim, perfeitinho. E o site Casa do Carvalho, onde eu também participo em podcasts, né? Eles têm podcasts, tem vídeos, tem lives, enfim. Vai lá, casadocarvalho.net, eles são maravilhosos. Tem muita gente produzindo conteúdo bom de Pokémon na internet atualmente, você pode conhecer, compartilhar e se informar pra ficar fã e mais próximo dessa franquia que a gente ama tanto. Muito que bem, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí o seu like, segue a gente nas redes sociais e nos vemos na próxima quarta. Lembrando vocês, jovem que consome aqui esse humilde canal, que a gente tá fazendo um conteúdo pra todo mundo. Então se você tiver alguma sugestão, alguma crítica construtiva, fique à vontade de deixar aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia saudável e produzir cada vez mais pra todos que consomem este canal.